que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus me veio dar. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Com a pomba perseguida e cansada estava eu, mas Jesus jamais rejeita quem buscar abrigo seu. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Quando alvorecer meu dia, com Jesus irei para o céu. Eu exaltarei para sempre, pois salvou o perdido réu. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Oh, they come from the east and west. They come from the land afar to feast with our King, to dine as his guests. How blessed these pilgrims are, all beholding his hallowed face, aglow with love divine. Blessed partakers of his grace, as gems in his crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, our sorrow and deep despair, when the Lord in glory comes, we'll meet him up in the air. You like that? Let's try it again. Oh, they'll come from the east and west. Oh, they come from the land afar
to feast with our King, to dine as His guest. How blessed these pilgrims are, beholding His hallowed face, aglow with love divine. Oh, blessed partakers of His grace, as gems in His crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, or sorrow and deep despair? When our Lord in glory comes, we'll meet Him up in the air. How many wants to meet Him up there? Oh, my. Oh, Jesus is coming. Just close your eyes. Imagine you hear the trumpet sound. Our troubles will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, or sorrow and deep despair? When our Lord in glory comes, we'll meet Him up in the air. I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it?
mesmas obras, mesmo Deus, mesma mensagem. And they can't take it. They'd have to give up their fellowship card. Eles não podem aceitá-la. Eles teriam que devolver seu cartão de companheirismo. What is it? He had a knowledge of the truth. Que é? Eles tiveram um conhecimento da verdade. They looked and seen that it's absolutely the truth. They can't deny it. Eles olharam e viram que isto é absolutamente a verdade. Eles não podem negá-la. The magazines has to testify they've seen it. As revistas têm que atestar que eles a viram. The pictures, the papers, the evidence, the resurrection of the dead. As fotografias, os jornais, a evidência, a ressurreição dos mortos. The doctor's statements of the sick, they have to say that's him. Os atestados médicos dos enfermos, eles têm que dizer que isto é ele. And the predictions, not one of them ever failing down through the years. E as predições, nenhuma delas alguma vez já falhou através dos anos. Every one of them just exactly on the dot. Cada uma delas exatamente à risca. They can't say but what it's God. Eles não podem dizer nada senão que é Deus. But they can't accept it. Mas eles não podem aceitá-lo. That bunch of ministers in Chicago. Aquele grupo de ministros em Chicago. 300 and something of us going to come down and be baptized in the name of Jesus Christ. Uns 300 e tantos viriam e seriam batizados no nome de Jesus Cristo. Where they at? Onde estão? The price is too great. They can't do it. O preço é elevadíssimo. Eles não podem fazê-lo. What is it? Que é isto? The Bible said when they do that. A Bíblia diz quando eles fazem isso. What do? O que fazem eles? They separate themselves between mercy and judgment. Eles separam a si mesmos entre a misericórdia e o juízo. For it is impossible. Isto. And had a knowledge of the truth, and have tasted of the good word of God. E tiveram conhecimento da verdade, e provaram da boa palavra de Deus. If they return away from it, where they'd have to renew themselves against it. E se apartaram dela, sejam renovados outra vez. Say, well, now, I will, yes. Digam, bem, agora eu desejo, sim. You Presbyterians, you Methodists and Baptists and Lutherans. Vocês presbiterianos, vocês metodistas e batistas e luteranos, And this full gospel businessman stuff, saying they're coming in, turned away the message. é isso de que os homens de negócios do evangelho completo, dizendo que estão entrando, não deixaram a mensagem entrar. Your church will, if these individuals in there, sure, but not the church. Sua igreja não deixa. Há indivíduos ali, certamente, mas não a igreja. You have come out of the church to get it. Okay? That's right. Individuals is all right. Você tem que sair da igreja para obtê-la. Estão vendo? Correto. Indivíduos está bem. But when you think the Presbyterian church is going to receive the Holy Ghost, Mas quando você pensa que a igreja presbiteriana vai receber o Espírito Santo, all of them take their documents down, and don't you never think that. e todos eles tirar seus documentos e nunca pense isto. You think you Methodists is going to do it, you'll never do it. E pensam vocês metodistas que vão fazê-lo? Vocês nunca farão isto. You think you Trinitarians ever receive the name of Jesus Christ and be baptized, every one of you? Oh, you'll never do it. You'll never do it. Vocês trinitarianos pensam que receberão o nome de Jesus Cristo e serão batizados cada um no... Nunca o farão. Vocês nunca o farão. But individuals will come out and do it, that's right. Porém, indivíduos sairão e o farão. Isto é certo. That's the sign of His coming. Este é o sinal de sua vinda. But them churches who've seen the truth and rejected it in their councils, it's impossible. Mas aquelas igrejas que têm visto a verdade e a rejeitaram em seus concílios, é impossível. Then they're guilty of the crucifixion of Jesus Christ. Então eles são culpados da crucificação de Jesus Cristo. And I indict them by the word of God, that God is... Eu os acuso pela palavra de Deus, que Deus tem
do you indict them, Brother Branham? Como o Senhor os acusa, irmão Branham? I indict them that God has clearly identified Himself in His Word in the last days. Eu os acuso que Deus tem claramente se identificado em sua palavra nos últimos dias. And made Himself to know that He's still the same yesterday, today, and forever. E deu a conhecer que Ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. And they've coldly turned it down. E eles friamente a rejeitaram. And you're guilty of the crucifixion of Jesus Christ by blaspheming the whole. Amém. Boa noite com Jesus a todos os irmãos aqui presentes e pela internet. Deus os abençoe. E a escritura que estará sendo lida esta noite pelo irmão Anderson, evangelista Anderson Campos, encontra-se em Gênesis, no capítulo 22, do versículo 7 ao 14, e em Romanos, capítulo 4, do 17 ao 25. Do Gênesis, capítulo 22, do versículo 7 ao 14, e Romanos 4, do versículo 17 ao 25. Vamos começar com o primeiro hino? Hino número 231, Dó maior. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá, a rosa de Saron preciosa, que entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se perdes o amor glorioso, será triste pra ti ou além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Amém. Graças a Deus.
Agora vamos o hino Os Guerreiros, Lá maior. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vês com que valor combatem contra o mal. Pode tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha, onde mais um fogo inflama, e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando na vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida,
Graças a Deus. E aqui não chegou nenhum pedido por escrito, mas se você tem um pedido, faça por um levantar de suas mãos. E também vamos orar pela reunião especial que está chegando em outubro e também pelo livro de oração. E eu convido o irmão Flávio para fazer essa oração para nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus, né, meus irmãos? Maravilhoso é Deus. Glória a Deus. Eu fico maravilhoso quando encontro a palavra de Deus. Isso é maravilhosamente a gente suar com o nosso Deus, louvar com o nosso Deus, agradecer ao nosso Deus, o que Ele faz na nossa vida. Em nome de Jesus, deixa eu orar na face das horas, né, irmão? Senhor Deus, nesses momentos, Pai, estamos aqui na Tua presença, do Teu Espírito, abençoando ricamente cada irmão, Senhor, cada irmã, cada criança, cada jovem. Seja abençoado, meu Deus. Dai a Tua bênção, dai a Tua cura, a sabedoria de Deus que vem do alto céu, aqui na terra, para louvar e bendizer o Teu santo nome. Nós damos graças, Senhor, e agradecemos, Jesus Cristo. Cada irmão, cada irmã, cada criança, cada jovem, seja abençoado por Deus, nesses momentos. Dai a Tua bênção, dai a cura, dai a sabedoria espirituais em nossa vida, Pai. Estamos aqui para nosso Deus, para a glória do Teu santo nome. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia, glorificado seja o Teu nome. Abençoa cada um, Senhor. Abençoa nosso irmão que vai trazer a palavra, vai espiritualmente falando. Isso é graça, Senhor. Isso é maravilhoso, Deus. Cada um que responde Deus e nós sim de Deus no coração, nós te ama por isso. Em nome de Jesus Cristo, amém, Jesus. Seja feito a Tua palavra. Amém, Jesus. Bem. De Jesus, eu quero estar. O seu amor ao mundo anunciar e em graça atingir a glória do porvir, ao lado de Jesus, eu quero estar. Amém. E nos comunica a audiência, o irmão Antônio Miguel, sua família, que estão lá no Mato Grosso. Deus continue vos abençoando. E agora, sob o som de somente crer, vamos receber a palavra do Senhor. Boa noite com Jesus. Deus abençoe a todos que estão aqui presentes e também pela internet. Deus abençoe também o pastor Clomar Borges pela oportunidade que nos tem dado. E também a Deus e a todos, no nome de Jesus. Vamos se colocar em pé e nós iremos ler a palavra do Senhor como anunciado. Gênesis 22 e também depois Romanos. Gênesis 22, versículos, começando no 7.
Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro atrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Agora Romanos 4. Né? É o versículo 17 em diante. Como está escrito: Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual, em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: Assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, assim isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Pai Santo, Pai amado, nós agora neste instante, após a leitura da Tua Santa Palavra, nós rogamos ao Senhor que venha trazer as Tuas bênçãos, ó Pai, que venha trazer as bênçãos celestiais do Senhor, pois desejamos nos alimentar da Tua Santa Palavra, e que o Senhor dirija os nossos corações, dirija os nossos olhos, nossas mentes, nosso espírito, para o centro do que é o Senhor Jesus Cristo, pois cremos que Tu estás aqui. O Senhor disse: onde 2 ou 3, e aqui temos mais do que 2 ou 3, reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo. E por isso nós cremos com todo o nosso coração que o Senhor se faz presente aqui, pelo Teu Santo Espírito, nos trazendo uma porção para o nosso regozijo, ó Pai, a nossa enlevo da nossa alma, nosso alimento espiritual, no nome de Jesus Cristo. E agradecemos pela cura divina, e agradecemos pela fé que o Senhor nos tem dado. Abençoe a cada um agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos
voar nas alturas, como a águia voar sem temor, seguir os mandamentos de Cristo e servi-lo com muito amor. Vamos voar nas alturas, como a águia voar sem temor. A noiva também voará, e muito em breve aos braços do Senhor. Disse o Senhor Jesus Cristo, e de evangelho pregar, quem crer e for batizado, uma morada no céu terá. Vamos voar nas alturas, como a águia voar sem temor. A noiva também voará, e muito em breve aos braços do Senhor. Os mortos ressuscitarão primeiro, quando Cristo voltar. Os vivos serão transformados e com Cristo nas nuvens encontrar. Vamos voar nas alturas, como a águia voar sem temor. A noiva também voará, e muito em breve aos braços do Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus continue abençoando. Irmã Lourdinha, irmão Pedrinho. Graças a Deus. E eu gostaria de ler com os irmãos a mensagem Crendo em Deus. O profeta pregou em 50, deixa eu ver onde que está aqui, 52, no tabernáculo. O irmão Brana disse, se o mundo cresce, né, em 4 palavrinhas, tenha fé em Deus, não haveria mais necessidade de ter hospitais, nem presídios, nem nada disso, né? E aqui começando no parágrafo 53. Agora aí sou contra uma coisa, eu creio que talvez pudesse pregar, e não sou um grande pregador, mas se eu pudesse fazer com que as pessoas vissem que elas têm que chegar absolutamente limpas diante de Deus, então eu creio que teria autoridade, através de Jesus Cristo, rompendo o poder de qualquer demônio que existe. Quando Pedro e João passaram pela porta chamada Formosa, eles de modo algum perguntaram àquele homem se ele era um crente, ou ele era qualquer coisa a respeito. Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te darei. Disse, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. E ele levantou e o segurou até seus artérios se firmarem, e ele saiu andando. E eu lhe direi, 57, o que faremos? Eu vou ensinar um pouquinho sobre fé. É disto que precisamos muito, não é? A congregação diz amém. Fé não é uma evidência apenas. Fé é uma substância. A fé, ela mesma é a substância e a evidência das coisas que os sentidos do corpo não declaram. E eu pensei que talvez ensinando isto, estimularia a sua fé. Veja, a levaria a um nível
onde Deus possa entrar em você e abençoá-lo. Nós almejamos isso. 62, ou 63. Agora, Abraão não teve nenhuma grande nuvem de testemunhas como temos hoje, pois Abraão, ele mesmo era um caldeu, embora pai dos judeus, porém ele era um caldeu da cidade de Ur, e ele foi chamado do meio do seu povo para andar em uma terra estranha. Quão bonito aquilo tipifica a conduta cristã hoje, de que temos que sair do nosso companheirismo com o mundo, deixar tudo o que nós fazíamos antes, para andar em uma terra estranha, a primeira terra que entramos. E a terra que chamamos hoje é andar no caminho cristão. Então você deixa tudo para andar no caminho cristão, é a terra estranha hoje, nos separando das coisas do mundo. E ele saiu pela fé, né? Ele saiu pela fé. Não teve ninguém que chamou ele fisicamente, foi Deus que falou com ele e ele creu em seu coração e saiu dali da sua parentela. E ele fez aquilo pela fé, o irmão Brana diz aqui no 65, e ele peregrinou em uma terra estranha, nem mesmo sabendo para onde estava indo. A única coisa que foi que Deus disse: sai, Abraão, e vai para uma terra. Ele estava procurando uma cidade cujo Deus e artífice era, cujo construtor e artífice era Deus. Sair procurando uma cidade assim pelo rumo, né, assim, para onde eu vou, né? Ele creu e foi. Agora, se aquilo era o que diríamos na vida natural, seria instinto. Ele seguiu o seu instinto, né? Naturalmente se chamaria isso, mas chamamos de liderança do Espírito Santo. Ou seja, ele foi chamado pelo Espírito Santo de Deus a ir para uma terra, peregrinar, e ali ele confiou que Deus iria dar as coordenadas para ele, né? Então, alguém chamaria isso de instinto, aí ele seguiu o seu instinto, né? Mas aqui o irmão Brano diz, é liderança do Espírito Santo. Deus o chamou para fora de seu povo, para fora da terra, sua própria terra natal de seu povo. E ele habitou em terras estranhas, professando que ele era peregrino e estrangeiro, procurando uma cidade, à procura de uma cidade. Oh, que coisa! Como aquilo continua vivo, vindo através de seus filhos. Aquele esforço em procurar uma cidade cujo construtor e artífice é Deus. E Deus o abençoou. Você também veio pela fé até aqui. Porque você creu, você o ouviu e creu. E aí você creu, você foi salvo pela graça. O irmão Brana diz que nós somos salvos pela graça e o sangue faz expiação pelos nossos pecados e te mantém salvo, né? Te mantém limpo, salvo, protegido de todo mal. E ali você vai seguindo o seu caminho. Qual é o caminho? O caminho cristão. É uma terra estranha, porque tudo aqui para nós agora é uma terra estranha, né? Nós estamos num país que não é o nosso país, mas nós estamos peregrinando até a cidade, como Abraão peregrinou. 68. Ora, se você dissesse isto ao médico hoje, um homem de 100 anos de idade, com sua esposa de 90, que você ia ter um filho, ora, você sabe o que eles fariam? Eles o trancariam na ala psicopática de um hospital em algum lugar, dizendo, ora, o velho companheiro e a velha senhora não estão muito certos aqui do juízo em algum ponto, mas não se olha para a circunstância, olha-se para a promessa, vê? Se você olha... Agora, foi do mesmo modo, talvez, com a mulher na cadeira de rodas aqui, ou de algum de vocês aí com câncer. O médico diz, você não pode ficar bom. Agora, você crê nisso, então você não pode ficar bom. Mas você tem que olhar para a promessa, uma promessa divina. Então, o que nós temos que fazer? Olhar para a promessa. No 91. Mas você tem que olhar para uma promessa que Deus fez. E esta é a promessa. Veja o que está dentro de você.
Isto do lado de fora, isto aqui do lado de fora, é pecado. Você sabia disso? Você sabe que seu corpo é pecado? Esta é a razão pela qual não tentamos aperfeiçoar este corpo. Ele é pecado. E tem muitos aí tentando aperfeiçoar esse corpo, né? Vai, todo dia. Se puder ficar 3, 4, né, em certos lugares, indo, frequentando para aperfeiçoar esse corpo. Nós devemos cuidar, claro, do nosso corpo. Nós devemos cuidar dele, mas não em excesso, né? Por quê? Porque esse corpo é pecado. O irmão Brano diz aqui, você sabia disso? Ele foi nascido em pecado, formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentiras. E aquela alma é da mesma forma até que a alma morra, e então nasça novamente de Deus. Então aquela alma não pode morrer. A alma que pecar morrerá, mas aquele que crer em mim tem vida eterna. Então existe uma vida imortal vivendo naquele corpo. Agora isso é como uma corrente vindo do céu, como o âmago do lado de dentro do homem. Agora esta é a parte que é religiosa, aquilo opera este corpo. Mas antes que este corpo possa alguma vez se tornar perfeito, o Espírito o trará em submissão a Deus, para formar você. Ele lutará todo o tempo, constantemente. Paulo disse, nunca conseguiremos mais do que ele, vem? Paulo disse, quando faço bem, então o mal está perto de mim, vejam. E há uma guerra constante, a carne contra o Espírito. Então, o Espírito vai trazer em submissão a Deus para formar você. E esse corpo luta constantemente, conspira constantemente contra o nosso espírito, contra a nossa alma, que deseja Deus. E esse corpo deseja pender para tudo que é mal. É uma luta constante o tempo todo, né? E você tem que colocar de lado os seus sentidos. Deus nunca lhe deu aqueles sentidos para confiar nele com eles. Deus nunca deu esses sentidos para nós, do corpo, para confiar em Deus, só com esses sentidos. Deus lhe dá seu espírito para confiar nele. Seus sentidos são apenas para entrar em contato. Não é? A fé não vem pelo ouvir? Então você ouve e você crê. É assim que você veio aqui. É assim que você se rendeu. É assim que você ouviu uma vez a mensagem da salvação. E aí você se rendeu a Deus através da mensagem, mas isso tocou o seu espírito, isso tocou o seu íntimo, entrou em contato com o Espírito Santo. E veio pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas seus sentidos são apenas para entrar em contato, visão, paladar, olfato, tato e audição. Mas para você mesmo é aquele Espírito que vive em você. E quando esse foi restaurado e o velho homem morreu, e o novo homem nasceu, esse é uma parte de Deus. Então você se torna um filho de Deus, um rebento do Criador. Então você pode crer nas coisas impossíveis, porque você é formado do Deus que obra milagres. Você é parte dele agora. E aí você pode crer em milagres, você pode crer em coisas impossíveis. Teria sido natural para mim beber, meu pai bebia. Seria natural para mim usar tabaco, meu pai usava. Minha geração antes de mim usou. Alguém disse, por que você nunca fumou nem bebeu? Bem, quando eu era apenas um garoto, antes de eu entrar nisto, o Espírito Santo desceu e disse, não faça isso. Aí está a conversão, veja você no princípio. Quando você nasce de novo, você não quer mais nada, mas você não entende, às vezes, como é que as coisas são. Às vezes você tem, como o irmão Brana, tinha um pai que fumou, né, e bebeu, e ele não. E você também não tem certas coisas que você pensa, por que pela linhagem da minha família, certas pessoas fizeram tais coisas e outras, ou até mesmo as companhias que você andou antes de chegar a Cristo, fizeram tantas coisas,
erradas e tudo, não que você não fazia, mas certas coisas, né, e vícios e prostituição, talvez. E às vezes você não fez aquilo que eles fizeram e você estava junto, ou era da família, ou era fora. E você hoje sabe por que você não fez. Por que você não entrou num caminho errado lá atrás, num caminho torto lá atrás. Às vezes alguém não fumou estando junto com amigos que fumavam. Às vezes alguém quis se prostituir para conseguir status, se isso se pode dizer assim, porque andava com pessoas assim. Às vezes a pessoa só não caiu no buraco, mas por quê? Porque Deus era com ele, Deus sabia que hoje ele estaria aqui. Deus sabia que hoje ele seria um filho dele, louvando, orando, buscando, clamando, evangelizando, né? E aí Deus não poupou de fazer coisas que seus amigos faziam, que os seus pais, parentes faziam, tios faziam. Quantos aqui já ouviram dizer, tios, ainda criança, toma aqui um gole dessa bebida, né? Ele não quer beber, ele então não é um da família, aí fala o sobrenome, né? Então ele não é um tal, né? Que não, o irmão Brana fala, esse daí não é Brana não, porque não fuma, não bebe, né? Não era assim? Então esse aí não é não da família, não. Então isso é uma humilhação aquela hora que você passa, mas só hoje você sabe que você não passou por certas coisas porque Deus não permitiu você passar. Você hoje dá glória a Deus, agradece a Deus, porque hoje Deus te livrou de fazer aquilo. E outros não livrou. Por quê? Isso é com Deus. Mas Ele teve misericórdia de nós, e nós damos graças a Ele. E mesmo lá atrás, antes daquilo, na manhã que nasci, quando o anjo de Deus se colocou onde eu estava, aquela semente, enquanto estava no chão, foi mudada de carrapicho. Não vê você o que quero dizer? Você compreende o que quero dizer? Então ali há um espírito, e dali está a sua vida imortal. Então um homem que nasce do Espírito de Deus não comete pecado. O que é pecado? Incredulidade. Toma-se a Escritura corretamente, então. Se o adorador, uma vez purgado, não tem mais desejo de pecar, ou mais nenhuma consciência dele. No Velho Testamento, o adorador chegava e oferecia seu sacrifício, voltava com o mesmo desejo de pecar. Mas aqui está, entenda isto, Hebreus diz, quando o adorador, neste caso, quem colocar as suas mãos na cabeça do Filho de Deus, e seus pecados são purgados através do poder da santificação de Deus, não há mais desejo ali de pecar. É ali onde a vida está. Essa vida é Deus. Então aquilo faz você um rebento de Jeová. E Satanás não pode me ferir sem ferir meu Pai. Você não pode ferir aquela garotinha ali sem me ferir. Eu lhe direi isso. Não pode ferir seus filhos sem feri-lo. E então ele deseja que ninguém se perca. Ele não deseja que ninguém se perca ou sofra. Então, você não pode mais pecar. Se você faz isso, se você comete algo ali, se você se derrapa em algum lugar, comete alguma coisa, não foi intencionalmente. O irmão Brano ensina isso para nós. Aqui, parágrafo 130. Você se parece com seus parentes, ou algo no tocante a eles. Você vê uma garotinha e diz, ela não se parece com a mãe dela? Ela age exatamente como sua mãe. Vocês já viram pessoas fazerem isto? Agora, se nascemos de nosso Pai Celestial, Deus, o qual chama as coisas que não são como se fossem, tem que haver algo em nós daquele jeito. Estão vendo? Esta é a razão que um verdadeiro consagrado cristão deseja ardentemente a Deus. Olha para o que Deus disse, em vez do que você vê ou sente. Este é o homem terrestre ainda. Se você dá crédito para as coisas que você vê, ou para as coisas que você ouve, né, você ainda não atingiu esse ponto que o irmão Brano está explicando aqui. Porque se você é filho de Deus, você se parece com Deus. Você não se parece mais com
aquela pessoa que você era no mundo. Este homem terrestre ainda, se andamos na carne, não podemos agradar a Deus. Andamos segundo o Espírito, estão vendo? Agora Deus tem feito tudo mais do que era seu dever de fazer. Ele enviou profetas, sacerdotes, Ele enviou seu Filho, enviou o seu Espírito Santo. Ele fez tudo e fez até mesmo um juramento por si mesmo de que Ele faria estas coisas. Agora, 134, veja, eu simplesmente gosto demais disso. Ouçam. Deus, o qual vivificou os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Sabe de uma coisa? Como Deus fez a terra, esta terra na qual você se encontra esta manhã, ou esta noite, as pessoas não querem crer em fé. Como Deus fez a terra? Ele falou, amém? Vê você isto? Ele falou e o mundo veio à existência. E este mundo, esta manhã ou esta noite, é a palavra falada de Deus, e ele creu em sua própria palavra. Ai, glória a Deus! Só o profeta mesmo para nos mostrar essas grandezas, né? Deus teve que crer em sua própria palavra. Olha só como isso é grande e nos ensina. Este mundo é a palavra falada de Deus. Você está pisando numa palavra falada de Deus, nesse mundo aqui. É a palavra falada de Deus. Aqui está, observe isto, e se Deus, e você é descendência dele, e Deus está em você, ele crerá na própria palavra dele, embora não possa ser vista, sentida, provada ou qualquer coisa, você crerá nela. Veem o que eu quero dizer? Pois Deus em você crerá em sua própria palavra. Você crê que Deus está em você? Então, Deus, como ele diz aqui, pois Deus em você crerá em sua própria palavra. Você crê na palavra de Deus. Você crê que essa mensagem é Deus? Então, Deus em você crendo na sua própria palavra. Isto é certo. Então, você não olha nas coisas que você vê. Você olha nas coisas que Deus disse. O homem não tem muita vitória quando ele decai. Eu sei disso exatamente. Deus realiza milagres através de um cirurgião hábil. Ele opera mesmo. Aliás, Deus faz tudo, né? Tudo é Jesus. Deus opera através da oração, através da medicina, através do amor, através da música. E ele opera através de um cirurgião hábil, através de drogas medicinais. Deus faz isto. Ora, então, se eu tomo algum remédio que é para eu ficar bom, né, alguma coisa que eu preciso, não é o medicamento em si, é Deus agindo no medicamento. O irmão Brana aqui, olha, através das drogas medicinais, Deus faz isto. O homem não faz isto, não, o irmão Brana fala. Deus faz. Em Salmo 103:3 ele diz: eu sou o Senhor que cura todas as tuas enfermidades. Nenhuma cura pode vir a não ser através de Deus. Alguém disse: o diabo pode curar. Antes de eu ver essa mensagem, irmãos, eu também acreditava que o diabo podia curar, que o diabo podia pôr a doença e tirar. Mas era falta de entendimento, né? O diabo não pode curar, ele pode fazer alegações. O irmão Brana afirma aqui, olha, como alguém tentando, o 141, eles falharam em ver que aquele era o Filho de Deus. Eles disseram, ele é Beelzebu. Eles falharam em ver as Escrituras, que claramente apontam para Jesus como sendo aquilo. Ele disse, ó hipócritas, disse, sabeis diferenciar a face dos céus e não conheceis os sinais do tempo? Pois se conhecesseis, conheceríeis a mim, a meu dia, e as coisas que estão por vir. E vemos hoje que Deus prometeu nesses últimos dias que estas coisas aconteceriam. Qual o problema com as pessoas? Elas estão cegas. Aquele poder do demônio, mesmo no estado eclesiástico, tu disseste, Jesus nunca disse nada. Eles disseram, nós expulsamos demônios.
Jesus disse: nada sei sobre isto. Eles estavam dizendo coisas que eles não fizeram. Alguém disse, uma determinada igreja denominacional, disse: deixa o pregador Brana curar um, e eu curarei uma dúzia. Eu disse: se eu curasse um, você poderia curar uma dúzia. Ele disse: se você tivesse um dom, como você diz que tem, por que você não vai ao hospital e diz: todos vocês doentes, levantem e vão embora? Disse: todos eles teriam que obedecê-lo. Eu disse: é você um pregador do Evangelho? Ele disse: sim, Senhor. Eu disse: desça aqui embaixo no bar e diga: todos vocês estão salvos, vão embora. Ele disse: eu poderia se eles crescem em mim. Eu disse: eu também poderia. Aí está você, fé na palavra, vê? Você não poderia salvar a ninguém. E pregar o evangelho da salvação não faz de você um salvador divino, tanto quanto pregar a cura divina não me faz um curador divino, mas é a fé na palavra de Deus. O irmão Brana sempre mostrou a mensagem, a palavra que ele pregava, né, a mensagem, ele mostrava como sendo, na verdade o próprio Senhor Jesus Cristo, e ele falava para as pessoas verem quem ele estava pregando, não olharem para ele, não colocarem a sua confiança nele, não olharem para ele como sendo o alvo, né, o centro, mas o irmão Brana estava apresentando a palavra como Salvador, como curador, e apresentava para as pessoas. Mas alguns poucos foram para um caminho errado e creram mais no homem do que na palavra. Mas o irmão Brana sempre ensinou as pessoas a crerem na palavra e não nele e não no homem. Crer na palavra, porque ele estava apresentando a Cristo na palavra dele. E ele foi como João Batista. João Batista veio anunciando ao Messias, ao Senhor, ao Cristo que viria. E ele veio pregando, veio batizando. E ele, quando Jesus veio, ele foi se diminuindo até sair de cena. E o irmão Brana foi a mesma coisa. Ele foi apresentando a Jesus, tirando o foco, colocando o foco em Cristo e tirando dele, até que a palavra foi manifestada e ele até que o irmão Brana saiu de cena. Para quê? Para que a palavra pudesse realmente brilhar no mundo hoje. Tanto é que essa palavra, o irmão Brana saiu, ele partiu, mas a mensagem não parou. Se fosse do homem aquilo, se fosse do homem, teria acabado, né? Como no Atos dos Apóstolos disseram, né, certa vez, acho que não sei se foi Gamaliel que falou, agora não me recordo, mas ele disse: olha, ali teve certa pessoa, teve certo que começou assim, teve alguns discípulos, mas logo acabou. Se isso for negócio de homem, isso vai acabar, mas se não for negócio de homem, for de Deus, vocês se encontrarão contendendo contra Deus. Então, essa palavra é Deus, e tanto é que ela permanece hoje, até hoje, mesmo após anos da partida do profeta, desse mundo. Então, o irmão Brana sempre mostrou isso, e as pessoas aqui falhavam em ver isso. E aí chegarão naquele dia, como o Senhor Jesus disse: oh, mas no teu nome nós fizemos essas coisas. Como? Não conheço nada disso que vocês fizeram. Eles não puderam ver, mas você pode ver hoje, isso não é? É pela graça de Deus que nós estamos aqui. Isso é maravilhoso. E eu sei disso, que alguns de nós têm mais fé do que outros, e aqueles que têm fé em abundância devem orar por eles. Mas se você não vive o tipo correto de vida, é melhor você se afastar disto. O diabo se rirá da sua oração. Mas quando você vive certo e faz o que é certo, e age certo, e tem fé em Deus, Satanás tremerá quando você falar, porque Deus jurou que ele cuidaria daquela oração. Isto é verdade. Amém. Graças a Deus. Se você tem fé na sua oração, o diabo tremerá.
Graças a Deus. Aqui. 133. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para seu próprio corpo já amortecido. Agora, se seu pai Abraão, do qual você é filho, através de Cristo, não atentou para seu próprio corpo quando você estava morto, quando estava morto, e que tal o seu que está vivo esta manhã? Vem o que quero dizer? E aquilo foi antes de Cristo vir. Aquilo foi antes de qualquer pacto ser feito. Aquilo foi antes da grande nuvem de testemunhas ter seguido, antes do Espírito Santo vir. E Abraão creu em Deus. Ele não tinha nada disso. Ele simplesmente tinha a palavra de Deus. E ele creu. E nós que temos tudo isso, deixaremos de crer? Não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo. Não atente para a sua enfermidade. Você está trabalhando e está com dor, mas creia que você está bem. Você está de pé, eu estou com dor. Creia que você está bem. Nunca diga o contrário. Sempre para frente, sempre crendo na palavra, porque essa palavra é Deus. A palavra foi escrita, inspirada, mas ela é Deus, é palavra de Deus, não palavra de homem. Se está escrito que Deus é o Senhor que sara todas as tuas enfermidades, Ele então fará, Ele cumprirá isso. Não é palavra de homem, porque o homem mente, o homem é enganoso, mas Deus não. O irmão Branda diz, Deus vai até o fim sustentando a sua palavra, basta você crer na sua palavra. Se eu tivesse atentado, aqui o irmão Brana diz, se eu tivesse atentado para a minha, quando os irmãos Maio me disseram, você está acabado, eu estaria acabado. Mas eu não atentei para o meu corpo, eu não atentei para a minha enfermidade, eu não atentei para o que eles disseram, eu atentei para o que Deus disse. Mas quando eu estava cego, saía por aí de óculos, não conseguia nem mesmo cortar o cabelo, tirava os meus óculos na barbearia e minha cabeça agitava até eu ter que me assentar. Deixava que ele cortasse o cabelo de outra pessoa, então voltava para a cadeira do barbeiro e tentava cortar o meu. O que seria se eu tivesse atentado para isto? Porém, eu não atentei para a cegueira dos meus olhos, quando aprendi de Deus. Quando o médico me disse, um bocado de comida sólida tirará a sua vida. Quando eu puxei, minha mãe está sentada ali como testemunha. Eles estavam me dando bebida à base de cevada e suco de ameixa seca coado. Eu vivi por meio disto 1 ano aproximadamente. Eles disseram, bem, um bocado de comida sólida o matará. Eu comecei a ler a Bíblia e encontrei Deus em minha alma. Eu li ali onde diz, qualquer coisa que desejardes, quando orardes, crede e recebereis. Nunca tinha sido feita uma oração em nossa mesa. Eu me lembro de papai assentado ali na ponta, eu disse, podemos orar? Mamãe olhou e começou a chorar. E papai não sabia o que fazer. Eu disse, Deus! Eu estava com a minha Bíblia em cima da mesa. Eu disse, se eu morrer, vou para casa, confiando em ti. Tua palavra diz isto. Eu tenho que atentar para o que o médico disse ou atentar para o que tu disseste. Eu aceitei a palavra dele por 1 ano e não estou melhor, estou piorando. Eu não atentarei mais para o que ele disse, atentarei para o que tu disseste e pedi a bênção. Quando o irmão Branham estava doente, mas aqui ele nos ensina a crer até o fim na palavra de Deus, mesmo que tudo se pareça o contrário. Ele disse aqui, comemos feijão, pão de milho e cebola. Eu enchi um prato daquilo e comecei a comer. A primeira mordida que foi para o meu estômago parecia que ia me matar. Tive que colocar minha mão em minha boca para evitar que voltasse. E aquilo continuou voltando, eu engolia, voltava, eu engolia, porém eu não atentei para o meu estômago, eu atentei para o que Deus disse a respeito daquilo, não o que eu sentia. Aquilo estava me queimando.
E aí eu saí para a rua, eu estava andando assim pela rua, água escorria pela minha boca, disse, como você se sente, Biri? Eu disse, muito bem. Dias passaram, semanas passaram, ainda andando, encontrava-me em uma vala com meu estômago assim, colocava a minha mão assim, socando com soquete assim, cantando, ó, como ama Jesus. Eu punha no chão, então jogava mais terra, gritava, ó, como ama Jesus. Simplesmente arrotando aquela comida, voltava, a cabeça girava, tanto que eu mal conseguia trabalhar. Diziam, como está se sentindo esta manhã, Biri? Você está doente? Eu dizia, não, sinto-me muito bem. Então, mais tarde, quando eu testifiquei, alguém disse, você mentiu. Eu disse, não, nunca. Eu não estava falando sobre estes sentidos aqui do corpo. Você mentiu, então, para nós. Não, eu nunca menti. Eu não estava falando desses sentidos aqui do corpo, não. Eles estão mortos. Eu considerava que Cristo flui dentro de mim. Eu disse, eu estava tomando o que ele disse e me sentia muito bem a respeito disso. Aí está você. Não atente para o seu próprio corpo, não atente para as enfermidades, pois elas são do diabo, certo? Atente para a promessa de Deus. E eu sei que não tem base aqui, o 168, está uma escritura das 40, tirará toda coisa. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu disse, onde você aplica isso ao Calvário? É porque ele estava questionando, né? E aí o 169... metade do versículo, do parágrafo. E quando ele morreu no Calvário, ele destruiu os principados, ressuscitou, estendeu suas mãos e disse, está consumado. Aleluia, demônios tremeram, o inferno estremeceu, é um tipo para cada caminho. E ele ressuscitou na manhã de Páscoa. E eu sou aquele que estava morto e vivo novamente. Aí está ele, Jeová Rafá, Jeová Manassés, Jeová Jirê, o sacrifício provido por Deus, não conseguiria ter uma palavra para dizer. Meus irmãos, aqui, no 173, e se Jesus disse, qualquer coisa que desejares quando orares, crer, receberás, ele tem que manter isto, porque a palavra de Deus, ele é justo, com pacto ou sem pacto, esta é a sua palavra. Um rapaz saiu há não muito tempo atrás para um determinado seminário para aprender um punhado de tolices que ele não deveria ter aprendido. Então sua mãe ficou doente, um de seus vizinhos pertencia a uma igreja do Evangelho Completo, e trouxeram o pastor em casa, disse, deixe-me o pastor aqui orar por você. Ele é um bom homem, justo e crê em Deus, disse, deixe-o vir a orar por você. E ela disse, tudo bem. O médico não podia fazer nada por ela, então o jovem foi ali, o pastor, e orou pela mulher idosa, e colocou suas mãos sobre ela, de acordo com Tiago, ou Marcos 16, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ele foi ali, colocou as mãos sobre a mulher, e em poucos dias ela estava levantando e fazia o seu trabalho, estava boa. Quando seu filho regressou para casa da faculdade, ele disse, ele estava tão feliz, você sabe, ele viu sua mãe tão feliz, disse, como tem estado, mamãe? Disse, muito bem. Disse, filho, eu esqueci de lhe contar uma coisa. Enquanto você estava fora esses 4 anos, eu disse que eu fiquei doente. E você sabe, a senhora fulana de tal aqui, pertence àquela igreja do Evangelho Completo. Disse, seu pastor veio e colocou as mãos sobre mim, de acordo com Marcos 16, e eu fiquei boa. Disse, os médicos nada puderam fazer por mim, naquele período de enfermidade. Disse, foi assim que fiquei boa. Ele disse, bem, mamãe, eu quero lhe informar algo. Disse, naturalmente, lá na faculdade nós aprendemos isto. Disse,
Os últimos 9 versículos de Marcos 16 não são inspirados. Disse, eles foram colocados ali pelo Vaticano. Disse, não existe história que afirme que aquela palavra ali é inspirada. E a pequena mulher disse, louvado seja Deus, louvado seja Deus. E ele disse, o que há com a senhora, mamãe? Ela disse, se Deus pôde me curar com palavras não inspiradas, o que poderia ele fazer com aquelas que são inspiradas? Aí está você. Se ele pôde fazer aquilo com as palavras não inspiradas, o que ele faria com aquelas que são inspiradas? Existem 600 e tantas promessas dirigidas à igreja nos últimos dias, de que estas coisas acontecerão e o seu poder ainda é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Amém? Se coloque em pé, meus irmãos. Vamos agradecer a Deus pela mensagem que Ele nos deu. Ó grande Deus, poderoso Senhor Jesus Cristo, o Senhor é a força da nossa vida e nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua palavra, nós cremos na Tua mensagem, pois ela é vida para nós. E agora, ó Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor por todas as boas dádivas que o Senhor tem derramado aos nossos corações. E abençoe, Senhor, a cada um na sua volta para o seu lar, abençoe a semana de cada um. E agradecemos ao Senhor pelas bênçãos celestiais, pela cura divina, pelo poder e pela palavra do Senhor que mora em nosso coração. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos, ó Pai Celestial. Deus abençoe a todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé. Avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios desse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Praise the Lord. Hallelujah. Amém. Graças a Deus. Que Deus continue abençoando o evangelista Anderson Campos, sua família, seu ministério. Deus os abençoe. E agora só essa nos pedir. Deus abençoe a cada um dos irmãos que esteve aqui presente e o culto está encerrado.